Hello, gorgeous! Muito bem-vindo, bem-vindo ao canal. Eu sou Nina20 e hoje falaremos sobre Red Pill e a solidão, o mal dos frágeis. E aí, me digam como é que vocês estão, como é que vocês se sentem? Ó, negócio é o seguinte, você que é novo aqui no canal, assiste esse vídeo até o final, vê se você gosta ou não gosta do conteúdo. E se não gostar, super recomendo vocês assistirem uma outra pauta de conteúdo para vocês mais ou menos entenderem qual é o objetivo desse canal, tá bom? E para os que já estão aqui, muito bem-vindo, muito obrigada. Queria falar sobre o vídeo que eu postei ontem, né, a respeito da pílula anticoncepcional e a questão dos homens, né, e tudo. Eu queria muito agradecer, eu gostei muito do feedback de vocês, eu fiquei muito feliz. Muitos de vocês assistiram o vídeo até o final, então assim, de coração, eu quero muito agradecer por vocês estarem aqui comigo, tá bom? Porque isso é muito importante. Vamos direto falar pro vídeo, pro tema? Vamos. Gente, separei alguns tópicos para falar sobre a solidão, sei lá, vocês chamam isso de migtal? Não sei, gente. Vocês arrumam sílabas, coisa para tudo. Vocês arrumam, sei lá, nome para tudo diferentão, né? Então, agora eu tô com dúvida. Eu podia fazer pesquisa aqui no computador, mas não vou fazer pesquisa. Vamos deixar isso aberto, vocês verem que eu sou, né? Não sei de nada mesmo. E, bem, eu queria fazer esse vídeo hoje, mais ou menos, vai ser umas 2, 3 horas hoje de manhã, lendo o comentário de vocês. E eu fiquei motivada para fazer esse vídeo hoje, tá bom? Então, assim, eu realmente espero que você fique aqui até o final para você entender tudo que eu quero dizer e o que eu acho sobre essa questão dessa quase romantização da solidão. Calma, porque você vai entender até o final, sério. Você não precisa concordar comigo, mas me escuta até o final, porque esse conteúdo é feito com muito carinho. Gente, então vamos lá. Primeira coisa, tô doente, tá? Fiquei doente de novo. Fiquei. Então, assim, a voz tá daquele jeito. Então, assim, realmente vocês têm que me dar um valor. Porque se todo mês eu fico doente, todo mês eu trabalho com um conteúdo que eu converso muito e eu tô assim, daqui a pouco vocês vão achar que minha voz é desse jeito. Então, assim, por favor, vocês deixam, né, o comentário de vocês, passa pro amiguinho, amiguinha e por aí vai, tá? Vamos começar, gente? Eu sei que a proposta do canal, que essa questão da Red Pill, é principalmente dar pílula para as mulheres, né? Isso aí vocês já estão cansados de saber. Só que às vezes não tem como sobre a gente falar de comportamentos femininos sem mencionar os homens. Então, assim, no final isso aqui acabou sendo um conteúdo mesclado, isso aí não tinha dúvida. E como eu tenho um público muito grande, tá? Que assiste meus conteúdos, que é um público masculino, vocês vão me dando feedbacks e até eu como mulher, né? E que eu tenho toda essa parte terapêutica, vamos dizer assim, eu gosto, sabe, de querer dar um espetáculo, assim, de alguma coisa que vocês falam. E acreditem, vocês não precisam concordar comigo, mas eu quero que vocês entendam que é de coração que eu faço, tá bom? Mas, né, vamos lá. Eu posso parar para tossir algumas vezes, para respirar, então, assim, vocês vão ter que me dar um pouquinho de paciência. Vamos lá. Eu separei alguns tópicos de alguns comentários que vocês colocaram. Isso foi o que deixou entender para mim, tá? Isso aqui não tem alguém específico, não. Eu acho que mais ou menos eu tinha visto uns 5 ou 6 comentários e eu vejo que existe um padrão do que vocês comentam e eu percebo um padrão de comportamento na mensagem que vocês deixam. E é sobre isso que eu queria falar e contando uma história para vocês, que história todo mundo gosta de ouvir, né? Tem gente que... eu não sei o motivo, né, o que é que acontece na vida de uma pessoa, ama viver em desarmonia, tá? E assim, às vezes eu não consigo entender isso. Tem coisas nossas que, se a gente pegar e tirar o ego da frente e realmente falar assim, eu não quero isso pra mim, são super fáceis de serem resolvidas. Mas, infelizmente, tem tanta gente que por causa dessa questão do ego, sofre e quer manter a narrativa, quer manter o que tem para falar, que a pessoa, às vezes, para ela manter aquilo que ela diz, né, porque ela não pode mudar a forma pela qual ela pensa, ela mantém aquele ego e ela se apega àquele ego, se apega àquilo que ela colocou ali, que é importante para ela, que são os valores dela, né, aquela coisa toda. E eu acho muito interessante como eu vejo, como algumas pessoas adoram viver em desarmonia. O que é viver em desarmonia? Eu faço o canal para as mulheres, eu sabia da dificuldade que seria fazer uma Red Pill para mulheres, eu sabia disso. Eu percebo hoje que o público que mais me detona no canal são as próprias mulheres. Porque mulher, gente, eu falo, sou mulher, a gente espizinha mesmo, tá?
A gente precisa levar muito na fuça, tá? Para até a gente ter uma compreensão e aprender na dor. Mas parece que é quase uma dor assim... chegar a uma dor insuportável para a gente mudar a nossa forma de pensar sobre uma determinada coisa. Infelizmente, nós mulheres somos assim, né? Por que a gente é assim? Não sei. Mas o tanto que a gente espizinha, o tanto que a gente quer dizer para as outras pessoas, ou fazer de tudo para dizer para as pessoas que o nosso pensamento está correto, que o nosso lifestyle está correto, que tudo que a gente faz está correto. E assim parece que a gente vive numa desarmonia tão grande, porque mais hora ou menos hora a coisa ali fica meio, né? Fica meio bagunçada. Só que o que eu quero dizer para vocês, toda vez que a gente coloca o nosso ego e a gente coloca as nossas narrativas, as nossas crenças, e a gente não aprende que como indivíduo a gente está aqui para crescer, evoluir, desenvolver, o que acaba acontecendo? A gente vive de uma forma muito triste, muito desarmônica. A gente vive mal. E eu percebo como tem gente que ama, a palavra é amar, viver mal, viver em desarmonia. Viver o quê? Viver mantendo um padrão de nível de pensamento, do que acha, o que deixa de achar, que no final você olha para a pessoa e fica pensando assim, coitado, se ele abrisse mão de ser tão certo do que ele acha, ele viveria melhor. Vocês não têm ideia do tanto de pessoa porque passa por esse processo, tá bom? Para mim, gente, inclusive 2 vezes, só nesse ano, 1 vez por mês doente, eu fiquei pensando como a vida ela tem que ser em cima de uma saúde. Saúde física, a saúde mental, a saúde emocional. E toda vez que a gente fala da solidão e esse apreço, esse amor, essa romantização, a solidão de não querer ter ninguém na vida e querer viver como eremita, como monge, como um ser assim, eu acho que... Eu não sei até que ponto isso é saudável de uma forma psíquica para nós, tá? Aqui eu tô tirando homens e mulheres, tá? Eu tô falando uma geral, assim, sabe? Que eu percebi pelos comentários. Cada um vê como é que isso pode ajudar, tá bom? E por isso, essa questão de saúde. Então, às vezes, eu vejo muita gente que gosta dessas coisas da Red Pill e fala assim pra mim, não, tem que performar na academia, tem que cuidar do corpo, que não sei o quê, autodesenvolvimento e por aí vai. Só que, por outro lado, tem uns numa corrente aí, não sei como é que isso funciona de corrente, whatever, não sei como é que funciona, que vem batido muito na tecla que as mulheres estão tão difíceis de novo, culpar o outro, né? Culpar aquele que ele acha que é o problema, vamos dizer assim. Que que as mulheres são tão difíceis que a solidão ela se faz obrigatória. E por que algumas pessoas têm esse tipo de comportamento? Gente, eu não tô aqui para falar o que é certo, o que é errado. Eu tô dando o meu ponto de vista e vocês sabem o que vocês fazem com isso. Quando a gente vira para nós mesmos e culpamos a outra pessoa, eu acho que é aquele momento que a gente abre mão da gente dar o nosso máximo em potencial, em desenvolvimento, em tudo, para a gente viver uma vida digna e uma vida de prazeres e por aí vai. Então, assim, eu sei que as mulheres são difíceis, eu sei que as mulheres são complicadas, eu compreendo vocês, porque eu levo aqui na lomba todo santo dia. Só que existe uma coisa, tem gente de tudo quanto é forma, tudo quanto é jeito. Embora boa parte delas ainda esteja nesse processo, é por isso que eu criei o canal, para a gente transformar, né, querendo ou não, aquelas mulheres que encontrarem esse momento que elas precisam dessa transformação, que elas precisam dessa rede, como muitos de vocês também perceberam que precisavam ter essa verdade dentro de vocês, buscar essa verdade dentro de vocês. Eu sinto que alguns de vocês começam a fazer a mesma coisa que às vezes a mulher às vezes faz, uma mulher de comportamento não sadio faz, que é apontar o dedo para outra pessoa e falar assim, a culpa é sua, você tem que mudar, você tem que fazer isso, não sei o quê. E eu vejo que algumas pessoas, essas pessoas, esses homens, eles culpam as mulheres, mas eles dão aquele passo para trás e falam assim, é melhor ficar sozinho, corram para as colinas. Isso também não é saudável para vocês. Porque isso é uma questão de quase uma infantilização de vocês mesmos começarem a perceber o padrão e pensarem assim, será que é isso mesmo que eu quero para minha vida? Prestem atenção uma coisa, eu vou contar uma historinha para vocês. A solidão, algumas vezes,
que eu tenho visto para vocês é uma forma de escape, tá? Em alguns comentários. E quando a gente escapa das coisas, a gente não chama a responsabilidade para nós. O que, de certa forma, eu acho incongruente e não bate com essa coisa de desenvolvimento pessoal, tá? A solidão, para quem não é produtivo, ela é horrível. E eu quero contar uma história para vocês. Uma pessoa muito próxima de mim, tá? Ela tá passando por um momento muito difícil da vida dela. Essa pessoa, ela pôde aposentar cedo, com uma aposentadoria muito boa mesmo. Tem muitas posses, muitos bens e por aí vai. Mas depois que essa pessoa aposentou, talvez ela não tivesse tão preparada assim para aposentar. E ela começou a ter uma doença atrás de outra doença. Pra vocês terem uma ideia, 1 ano só, essa pessoa precisou fazer uma cirurgia nos olhos. Uma cirurgia mega cara, que era uma cirurgia que quase nenhum médico queria fazer, tá? Essa pessoa tem mais ou menos aí entre seus 60 e 65 anos, ou seja, é um homem novo. É casado, tem filho e tal, tá? Ok. E também viveu uma crise do relacionamento quando decidiu, sem foco algum, aposentar. Prestem atenção até o final. Passou por uma cirurgia de olhos difíceis, depois descobriu um câncer de próstata, precisou operar do câncer de próstata, um câncer mega grave, tudo bem que não espalhou, essa foi a sorte, porque essa pessoa cuida muito da saúde. E depois descobriu que vai ter que fazer uma outra cirurgia, porque tem uns negócios lá, uns linfos lá, que não tá deixando, tá inchando a perna da pessoa, então a pessoa vai ter que fazer uma outra cirurgia para resolver esse problema. Não perguntem para mim que eu não sou médico, não entendo o assunto. E como se fosse pouco, bem, aquela cirurgia que essa pessoa fez, ela tá começando a demonstrar fraqueza na visão de novo, mesmo com uma cirurgia tão delicada. E ao que tudo indica, essa pessoa não vai poder mais operar dos olhos de novo. E essa pessoa, ela agora percebe que ela está inapta a poder até dirigir. Quando a gente fala que solidão é uma coisa muito romântica, eu fico pensando se essa pessoa fosse realmente sozinha, não tivesse ninguém, não tivesse família, não tivesse filho, não tivesse ninguém. Como é que uma pessoa que vai perdendo as vistas, que passou por tantos problemas, continua passando, para esse ano ela vai ter que fazer pelo menos mais uma cirurgia? Como romantiza a solidão? Eu sei que teve uma vez, umas pessoas, eu não sei onde que eu vi isso, sabe, aí na internet e tal, que perguntaram se o Danilo Gentili era amigo e tal, porque ele não tinha mulher, aquela coisa toda e tal. E eu sei que tem muitos que comentaram onde que eu vi isso. Ah, é foda, é solidão, é isso aí mesmo, mulher não presta e tal, não sei o quê. Só que eu acho que a solidão ela é muito interessante para quem tem dinheiro e quem é famoso, tá? A solidão pra ralé, ela é péssima. Vou contar uma outra coisa para vocês. A solidão, a que dói mesmo, ela bate mesmo, tá? Quando você deixa de ser produtivo, quando você deixa de desempenhar um papel, homem ou mulher, dentro de uma sociedade. Quando você não tem propósito e você se descobre sozinho, é muito triste isso. E eu queria trazer isso para vocês. Talvez hoje, boa parte do meu público que me assiste seja um público jovem que esteja trabalhando, acordando 5, 6 horas da manhã, deita contra você na cama e está esperando cair o salário no 5º dia útil. Só que a partir do momento que você perde a saúde, que você se aposenta, que você tem mais de 60 anos, 70 anos e as doenças começam a aparecer, a solidão é terrível, tá? E eu falo muito porque eu moro aqui em Portugal com a terra de idosos. E é muito triste quando a pessoa tá sozinha, tá? Então, assim, pra mim, eu acho que alguns de vocês tinham que repensar dessa história de solidão, de mulher não presta, que não sei o quê, blá, 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 e que vai ficar sozinho e vai correr pras montanhas. Porque é aquilo que eu falei, gente, eu mexo também com o mercado financeiro, acho que eu tinha falado pra vocês e tal. E enquanto vocês são úteis pro sistema, vai ser interessante toda essa narrativa da solidão, até porque o solteiro, ele gasta mais dinheiro, sabe? Então, até pro próprio sistema é bom que homens e mulheres fiquem solteiros, que eles gastam mais, tá? Tem pesquisa em cima disso. Só que, por outro lado, a hora que você for descartável, você vai perceber que era melhor
ter tido filhos, ter tido uma mulher e por aí vai. Percebam, pensem nisso com carinho, não olhando para as mulheres e falando assim, não tem mais jeito com elas, tá? Meu trabalho aqui é ver se eu ajudo vocês também, tá? Da gente trazer um conteúdo para as mulheres, né? Por mais que elas quase acabam comigo aí, às vezes, nos comentários. Porque é mais difícil falar com elas do que falar com vocês, tá? Acreditem. Então, assim, meu objetivo no final é justamente buscar essas mulheres para falar assim, vamos buscar ser um pouquinho mais tranquilas? Vamos buscar não ficar só no Instagram? Vamos buscar entender que às vezes as coisas mais bonitas não é aquela viagem no Maldivas. Às vezes é o dia a dia do lado de uma pessoa que você ama, ou do lado de uma pessoa que você sente que é amado todo santo dia. Então eu trago isso para vocês, sabe? Uma coisa que eu percebo, de vez em quando, não sempre, às vezes eu trago a questão, né, do meu relacionamento aqui, que eu trago a questão, tem que chamar de amor, tá? O outro nome não pode dar. É ruim pro brand do rapaz. Mas o que acontece? A gente trabalha muito com esse conteúdo do desenvolvimento pessoal. A gente trabalha muito com essa coisa de autorresponsabilidade o tempo todo. Tem dia que vocês estão vendo aqui que eu acordo cedo. Poxa, o sol tá batendo de manhã aqui nos meus olhos e eu já tô aqui fazendo vídeo. Depois de ter acordado 5 horas da manhã e já ter lido, sei lá, 50, 60 páginas de um livro que tá escrito em inglês. Então, assim, quando a gente tem propósito, tem tempo, tem meta, tudo é diferente. E eu convido muito vocês a sentarem, fazer essa reflexão, né? E colocarem qual o propósito de vocês, onde vocês se veem daqui a alguns anos. Porque eu acho que muitos de vocês não estão olhando para frente. E eu convido muito vocês a olharem para frente, sabe? Porque a coisa mais triste que tem é quando o tempo passa. Então uma coisa que vocês, homens, têm, que eu acho incrível, que as mulheres não têm. Vocês podem recomeçar quando vocês querem. As mulheres, por outro lado, se elas tiverem, sei lá, entrar na menopausa, que bom, vai ser ótimo se a mulher for rica, que ela puder fazer que nem umas atrizes aí da Globo, que elas vão, congelam os ovos e depois decidem ser mães, né? Ou então quando a gente vê, por exemplo, história de jogador de futebol, que a mulher já não consegue mais ter filhos, né? A gravidez é uma gravidez perigosa, e que congela também os óvulos e tal, então tira os ovos, implementa ali e arruma uma barriga de aluguel. Eu pergunto para vocês, tudo isso é muito lindo quando a gente fala das pessoas que têm dinheiro. E nós, nas redes sociais, a gente olha sempre para os casos de sucesso quando são esses casos que estão na rede social. Mas ninguém vai falar do que não deu certo. Ninguém vai virar para vocês igual... Às vezes eu faço aqui, às vezes a casa tá meio bagunçada, meu cabelo tem 3 centímetros de raiz mesmo aqui, mesmo se eu tô aqui falando para vocês... Então, assim, mas já me prometi, tá, gente? Já falei que já vou me dar de aniversário uma pintura no meu cabelo. Eu tô trabalhando muito, gente. É por isso que eu estou pela segunda vez doente, porque eu estou trabalhando demais, tá? Então, eu já sei que estou um prazo para terminar. Mas é assim, quando a gente tem um foco, a gente tem um propósito, não tem. Você levanta e fala assim, e vamos, bora. E é isso que eu queria trazer hoje para vocês nesse vídeo. Não é bom romantizar a solidão. E a solidão, querendo ou não, para mim, pelo que eu tenho visto que vocês têm colocado nos comentários, para mim é um mal de pessoas emocionalmente frágeis, tá? Por quê? Porque a fragilidade, ela exige que você acabe procurando ficar isolado. E por que eu falo isso pra vocês? Porque eu já passei por essa fase da minha vida. Acho que eu fiquei 2 ou 3 anos, gente. Ah, tá bom, eu trabalho. Eu faço minhas 8 horas, entendeu? Ah, tá 5 da tarde, acabou o trabalho, vou sair pra correr, entendeu? Não tô nem aí, querer ir pra balada. Que balada? Juntar dinheiro, investir em mercado financeiro, investir em criptomoeda. Eu tô bem feliz, tô feliz sozinha. E será que, de fato, eu estaria feliz sozinha ou será que eu estava dizendo isso para mim mesmo? Né? E eu passei um período de pandemia sozinha, gente. Cheguei a 4 ou 5 meses sem saber, sem apertar a mão ou dar um abraço numa pessoa. Entendeu? Então foram momentos assim que eu muita meditação, muito mindfulness para aguentar o tranco, tá? Porque eu tava aqui sozinha. Mas tudo bem, eu tava trabalhando, então isso me ajudava um pouco. O pior é se eu não estivesse trabalhando
E se eu acordasse e falasse assim, beleza, o que eu vou fazer hoje? Entendem? Quando eu não tivesse foco, o que eu vou estudar? Não estou estudando. O que eu vou fazer com dinheiro? Não sei. Então, percebam isso. Nós já estamos correndo para 20 minutos, mas o que eu queria trazer para vocês era isso, tá? Vocês pensarem muito bem quando alguns de vocês querem correr para as colinas, que querem ser MGTOWs mesmo. Espero que MGTOWs sejam o homem sozinho, senão vocês me perdoem. Podia ter pesquisado primeiro, né? Depois, lembrem-se que a solidão ela é incrível, principalmente para quem tem dinheiro. Mas eu acredito que boa parte de vocês que estão aqui me assistindo não é 1% da sociedade, correto? Ou eu tô mentindo? Então eu trago isso para vocês pensarem com carinho. Outra coisa, que eu até esqueci de falar, isso é o mais importante. Não se esqueçam, tá? Prestem muita atenção nisso. Não se esqueçam que hoje a gente vive um momento que nós estamos trabalhando para pagar a pensão dos velhinhos, tá? Como a nossa população está decrescendo por diversos fatores que a gente já até tratou no canal, estejam assim também preparados economicamente para quando as doenças começarem a acontecer e para quando vocês perceberem que vocês não são super-heróis e que vocês também são frágeis. Porque é melhor estar frágil, igual esse caso que eu contei, que tinha condições, um big plano de saúde para fazer cirurgias, do que estar frágil e ficar na fila do SUS esperando atendimento. Porque se chegar um momento que a gente não tiver saúde pública, eu vejo aqui, tá? Que a gente não tiver saúde pública e eles tiverem que escolher quem vai tratar e quem não vai tratar, os primeiros a serem descartados vão ser os idosos, tá? Por quê? Porque, os idosos não trabalham mais, né? Os idosos não são ativos economicamente. Então, não faz nem sentido. Então, hoje, o Estado Social, ainda, principalmente aqui na Europa, no Brasil e tal, ele ainda assim está no limite. Vocês estão entendendo? Só que vai chegar um ponto que o Estado Social vai ter que escolher quem vai, né? E é melhor, às vezes, um doente, alguma coisa assim, com 18, 20 anos, do que, às vezes, um idoso, sei lá, com 75, 80 anos. Tá? E eu já vi, em alguns casos, né, porque eu já mexi na área de direito, eu já vi alguns casos que realmente algumas pessoas, assim, sabe, da saúde pública, assim, tipo, sabe, pequeno demais, insignificante, entendeu? Então, no final, vocês sabem, e eu quero deixar bem claro para vocês, a vida no Instagram é maravilhosa, a romantização da solidão é ótima, mas para quem tem dinheiro. E se boa parte dos afegãos médios que me assistem não tem dinheiro, a primeira coisa, eu recomendo muito para vocês pensarem com carinho se a solidão é tão incrível assim. 2, pensar como que o dinheiro vai render para vocês daqui para frente, que provavelmente vocês não vão receber 1 centavo de aposentadoria. 3, talvez seja interessante não passar a solidão sozinho, entendeu? E 4, é realmente refletir se a solidão para vocês, querendo ou não é uma forma de vocês deixarem essa fragilidade de não se tornarem pessoas melhores, dando, né, cada passo que precisa ser dado, tá? Isso é só uma discussão que eu trouxe para cá. Cada um sabe se eu não tô aqui para cagar a regra, tá? Mas eu queria trazer isso muito para vocês e para complementar, né? Hoje eu namoro e tal, não sei o quê. Hoje eu me sinto, sim, mais completa por ter uma pessoa do meu lado que me ajuda a falar assim, vamos seguir, vamos atrás do propósito, vamos ajudar as pessoas, vamos no desenvolvimento pessoal. Isso mudou completamente a minha vida do que ficar 8 horas trabalhando para uma empresa, entendeu? Economizando dinheiro, pensando na minha aposentadoria e, enfim, pensando assim, vou viver minha vida e ser feliz sozinha, tá? Então eu falo isso para vocês porque eu já passei por esse momento. Eu passei 3 anos da minha vida, no meio da pandemia, completamente convicta que não valia a pena. E eu dizia a mesma coisa que vocês também dizem. Os homens não estão valendo a pena. Não num viés feminista, tá bom? Tinha outros motivos. Mas eu falo assim, não vale a pena ter homem. É melhor ser sozinha. É melhor ter minha casa, eu já tenho minha casa aqui, vocês estão vendo? Tá ótimo, não precisa. Mas depois que eu comecei a namorar, minha vida mudou completamente. E é legal quando a gente acha uma pessoa que vai ajudar a gente a desenvolver. Entendeu? E eu passei por esse processo. E eu falo para vocês, sejam vocês. Assim como, por exemplo, meu namorado me trouxe
esse processo de falar assim, a gente precisa ajudar as pessoas, vocês também podem ser a primeira pessoa que vai encontrar uma mulher que pode ter muito a ver com vocês, e vocês vão virar e falar assim, bora, vamos junto? Vamos na fé? Vamos evoluir? Vamos crescer? Então é isso, tá? Muito obrigada para você que ficou até o final. Espero de coração que vocês tenham gostado muito do que eu quis passar aqui, tá? Pensem, reflitam e é aquilo. Às vezes a gente acha que a idade não chega e a idade chega, tá, gente? E principalmente a idade chega quando a gente menos espera e quando a gente viu a vida já passou. Essa pessoa que eu falei para vocês que tá passando por todos os problemas, ela nunca quis tanto viver agora. E ela nunca se sentiu tão assim, o que eu fiz da minha vida inteira? Sempre servindo um Estado, sempre servindo a minha profissão. E agora que tudo isso acabou, eu não sei qual é o meu propósito, não reconheço qual é o meu propósito, eu também não sei qual é a finalidade do viver. E às vezes o viver, gente, é ter um companheiro, o viver é ter planos em conjunto, às vezes o viver é gerar valor para outras pessoas e entender também que a prosperidade na nossa vida, prosperidade vem em tom de o quão eu posso ajudar outra pessoa, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e por isso é hoje. Take care!